E o Senado, a CPI do crime organizado, no Senado Federal, quer ouvir a mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O relator da comissão, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, protocolou o requerimento de convocação na última segunda-feira. Ele quer ouvir a advogada Viviane Barsi de Moraes para esclarecer um contrato de 129 milhões de reais entre o escritório dela e o Banco Master. O senador alega que existem suspeitas de que esse valor pode ter ligação com lavagem de dinheiro. O pedido também inclui a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da advogada. O requerimento ainda precisa ser aprovado pela maioria dos integrantes da CPI. A primeira reunião da comissão está marcada para 11 de fevereiro, quando os senadores vão analisar o pedido. Gutapini, não se sabe quanto do acordo foi honrado desses 129 milhões de reais. Afinal de contas, o contrato previa ali um pagamento em torno de 3 milhões e meio de reais. Também não se sabe quais serviços exatamente foram prestados ou quantos pagamentos foram feitos. Dani, eu não sei o que é mais grave disso tudo, porque inicialmente se falava desse dinheiro estar relacionado a um tráfico de influência em duas esferas. Ali na questão da liquidação do Banco Master, então seria um lobby por parte do ministro Alexandre de Moraes junto ao Banco Central para que a liquidação não fosse feita, para que o BRB pudesse comprar o Banco Master. Pelo menos era isso que se especulava diante desses 129 milhões de reais. E também uma influência ali no Supremo Tribunal Federal, caso essa investigação, esse processo chegasse lá. Então, haveria uma influência administrativa ali na questão da liquidação e da compra do banco, e depois uma influência no processo, se fosse o caso. Então, era isso que se especulava em relação a esses 129 milhões de reais. Agora vem o senador Alessandro Vieira falando que isso também pode ser um indício de lavagem de dinheiro. Então, veja só a gravidade. Você puxa uma pena, vem a galinha, né? Você puxa um pouquinho, é um novelo imenso. Como o Constantino sempre fala, cada enxadada uma serpente. Vamos aguardar, então, se esse requerimento será aprovado. Infelizmente, Dani, eu tenho expectativas muito baixas de que esse requerimento será aprovado, que a doutora Viviane Barsi dará explicações, e eu desconfio disso também por conta dessa postura ainda muito confortável dos ministros e tão recente. Ontem, nessa sessão, nós vimos o quanto o ministro Alexandre de Moraes continua confortável ao se referir a esses casos. Ele que trouxe para o plenário essa questão dos escritórios e do julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação a impedimentos de juízes participarem de julgamentos com seus parentes. Então, vejam, ele traz isso para o debate de uma forma muito tranquila, sem nenhum constrangimento, sendo que ele e a sua família estão no alvo, estão no centro do debate, por conta desses 129 milhões de reais. Então, o que será que tem também, né, para deixar o ministro tão confortável, essa sensação de impunidade? Então, Dani, que bom que existe essa CPI, do crime organizado, porque independente de ter CPMI do Banco Master ou não, o senador Alessandro Vieira encontrou, então, nessa CPI do crime organizado, uma alternativa para levar essas autoridades e parentes de autoridades a dar explicações. Mas a expectativa de aprovação desse requerimento é muito baixa. É muita gente grande envolvida. Então, Dani, o próprio Daniel Vorcaro, já saíram algumas reportagens dizendo que talvez ele estivesse vazando algumas informações para dar um recado para as autoridades, que se ele não fosse blindado, muito mais poderia ser revelado. Isso é o que saiu na imprensa. Ele, inclusive, depois publicou uma nota dizendo que ele não está vazando nada, que não está conversando com ninguém. Mas o fato é que talvez, se não existirem novos vazamentos, talvez fique mais difícil dessas pessoas terem alguma responsabilização, porque o lobby é muito grande, a influência é muito grande e a nossa expectativa é baixa de que a Viviane seja ouvida na CPI. Mas vamos aguardar, então, a votação desse requerimento.